Então, a Diretoria de Serviço Geográfico do Exército, com as suas diversas divisões de levantamento, que é uma divisão para uma DL para cada região do país, né? Norte, Nordeste, etc. E o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? A DSG é muito maior, a infraestrutura da DSG é muito maior que a do IBGE. O IBGE é meio que estacionou na, na evolução da parte de cartografia, né? Bom, então o datum é o elipsoide de revolução que vai ser usado como referência para uma determinada região. E cada país define qual que é o datum que vai ser utilizado por ele, que é aquele selecionado que mais se assemelha ao geoide, né? No caso, então, do nosso datum, é o CIRGA 2000. A outra coisa é a projeção cartográfica. Por quê? Porque a gente não trabalha em 3D, a gente trabalha em 2D, a gente trabalha com mapa, um mapa o tempo todo. Então eu tenho que fazer uma projeção daquele elipsóide, uma coisa é o datum, aí pronto, final. CIRGA 2000, se você for olhar o mapa, você tem que olhar lá qual foi o datum que aquele mapa foi utilizado, qual foi o datum que foi utilizado para confecção daquele mapa, e aí você tem que fazer a conversão. Se for um mapa antigo, vai estar lá em SAD 69. E de SAD 69 para CIRGA 2000 tem diferença no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Ou seja, na latitude, na longitude e na cota do ponto. E cada um tem a sua diferença para você poder fazer a correção. Só que qualquer SIG, né, faz essa correção automática. O que você tem que estar atento. Você pegar uma coordenada geográfica ou uma coordenada do TM e quiser usar num datum, quando ela foi obtida no outro datum, você vai estar colocando bem distante aquele ponto do local onde ele era para estar mesmo. Então, essa aqui é uma projeção plana, tá vendo? É como se eu tivesse acendido uma luz dentro da Terra, no centro da Terra aqui, aí a Terra tivesse transparente e botasse aqui um filme, e aí eu teria uma projeção plana da Terra, daquele pedaço da Terra que eu estou querendo mapear, transformar um que é 3D em 2D. Escolho a parte que eu vou utilizar e uso a projeção plana. Essa aqui é um exemplo de projeção cilíndrica, ou seja, é a projeção que a gente está mais acostumado a ver do mapa mundi, e que a gente vê a distorção a distorção do terreno conforme a gente se separa do Equador, tanto para o norte quanto para o sul. Por quê? Porque na Terra, os meridianos, eles se encontram no polo. Eles se encontram no polo. Então, a distância entre os meridianos vai reduzindo. Diferente do Equador, a distância maior entre os meridianos é no Equador, conforme vai subindo ou vai descendo, a distância vai reduzindo. Tanto é que se estiver no Polo Norte, dá para dar uma volta de 360 graus no eixo da Terra rapidinho, né? E no Equador, não, aí já é algo em torno de 40 mil quilômetros. A circunferência, né? A circunferência da Terra no Equador. Nessa projeção cilíndrica, então, os meridianos eles são paralelos, o que faz com que as superfícies projetadas nessa projeção sejam distorcidas. Aqui eu tenho uma outra projeção, outro tipo de projeção, que é a projeção cônica. Cada projeção vai me dar uma característica, ou de manutenção da área, manutenção
da forma, não é? E a projeção, cada um escolhe a que achar mais adequado. A projeção que a gente mais usa no mato é a projeção UTM, de coordenada métrica. Veja que ela é transversal, ao contrário da projeção cilíndrica, que é longitudinal ao eixo da Terra. A projeção UTM ela é transversal ao eixo da Terra. E aí, justamente, como ela acompanha do Polo Norte ao Polo Sul a Terra, não há distorção na superfície, ou a distorção é aceitável. É claro que, da mesma forma que na projeção cilíndrica, no Equador, eu não tenho distorção, essa distorção vai aumentando conforme eu vou me afastando do Equador. Na projeção transversa também. Por isso que eu tenho que também estar me referindo ao que fuso. Eu estou, aquela projeção. Então, no caso da projeção UTM, não só eu tenho que usar o CIRCA 2000, se for um documento oficial, né, se for um trabalho oficial, se for um trabalho brasileiro, eu tenho que usar o CIRCA 2000 como datum, sistema de referência. Além disso, eu tenho que dizer a coordenada, UTM, tem que dizer que eu estou usando a projeção UTM, tem que dizer a coordenada métrica UTM e tem que dizer também qual é o fuso, tá certo? Essa UTM, que quer dizer Universal Transversa de Mercator, o Mercator, ele fez o seguinte. Ele fez o seguinte: se eu tenho 40 mil quilômetros de circunferência na Terra, ele viu qual era a distorção mínima e dividiu esses 40 mil quilômetros por 60 fusos. Em 60 fusos, ou seja, em 60 fatias de tangerina, 60 gomos de tangerina, vamos dizer assim, né? Em 60 fusos. E aí, 40 mil dividido por 60 666.667 metros, ou 666,7 quilômetros. Então, um fuso tem 600 e alguma coisa, 667 quilômetros, ou 660, como é uma coordenada métrica, 666.667 metros, tá certo? De largura, um fuso. Então, eu tenho que dizer qual fuso que eu estou, porque são 60 fusos em torno da Terra, eu tenho que dizer qual fuso que eu estou, eu tenho que dizer qual que é a coordenada norte ou sul, e eu tenho que dizer qual é a coordenada este. A coordenada sul, no hemisfério sul, a coordenada UTM vai do zero, no polo sul, e vai subindo até 10 mil metros, porque a coordenada métrica, eu trabalho com metro. Então vai do zero até 10 mil, se eu estou no hemisfério sul. E no hemisfério norte, aí ela zera de novo, ela vai do zero até 9.000 e uns quebrados metros. É mais achatado em cima. Então, no hemisfério sul, eu digo, se eu estou no hemisfério sul, eu digo qual é a distância que eu estou do Polo Sul em metro. Então, aqui, eu acho que aqui a gente está em torno de 8 milhões de metros, aqui no Rio de Janeiro. A gente está mais ou menos 8 milhões de metros. E aí depois eu também tenho que dizer a minha coordenada este, porque ao contrário da coordenada geográfica, que o zero é lá em Greenwich, e ela cresce no sentido horário, como no transferidor, o ângulo, a coordenada UTM, não, ela cresce no sentido oeste para este, da forma como a gente escreve. Então, num fuso, eu sei que está confuso, mas vamos aqui num determinado fuso,
E agora eu já sei que eu, ao me referir num fuso, eu estou numa coordenada plana aqui, estou num determinado fuso, eu tenho um determinado ponto, que eu vou dizer lá do Polo Norte, lá do Polo Sul, se eu estou no hemisfério sul aqui, lá do Polo Sul, quantos metros eu estou distante do Polo Sul, naquele ponto ali, e no fuso, qual é a coordenada este dele. Então, eu tenho uma coordenada norte, que acabo chamando de coordenada sul, porque é hemisfério sul, mas é uma distância em direção ao norte. É do sul, do Polo Sul, em direção ao norte. A gente usa muitas vezes como sul, porque está no hemisfério sul. E a coordenada este. Então, eu tenho que dizer qual é a coordenada sul, qual é a coordenada este e qual é o fuso. E qual é o fuso que eu estou. E datum, Cirga 2000, não preciso dizer porque eu só trabalho com Cirga 2000 e pronto. Isso possibilita que a gente trabalhe no mato normalmente, né? Usando o metro. Agora, deixa eu te falar, se essa distância aqui, a largura do fuso, padrão, 666.667 metros, né? Então seria de esperar que o zero fosse aqui e aqui 666.667 metros. Mas não é assim. A coordenada este, no caso da projeção UTM, tem um meridiano central, que é justamente a linha que divide o fuso no meio. O meridiano central tem a coordenada de 500 mil metros. Tá certo? Então ela não começa no zero. Ela começa em 500 mil menos 300, e isso aqui dividido por 2, 333 metros. 333, 334 metros. Então não começa no zero aqui. O meridiano central é 500 mil. Então se o ponto está para cá, seria 500 mil menos essa distância. Se o ponto está à direita do meridiano central, seria 500 mil mais essa distância aqui em metros. Assim funciona a coordenada do TM. Eu espero que você, se eu expliquei mal, que você volte a explicação, veja de novo e procure esclarecer comigo lá na prática lá. Então aqui a coordenada do TM. Outra coisa que a gente tem que, faz parte da calibragem, que a gente tem que corrigir, erro, em prova, eu sou muito exigente nisso, é usar o símbolo e a unidade corretamente. Você não deve usar o símbolo que você acha. Da mesma forma que eu te dou um zero na questão, se o teu 4 não for bem claramente um 4, para qualquer pessoa reconhecer que é um 4, eu vou dizer que eu não sei que número é, que o digitador também, você vai deixar para o digitador decidir o que é. O dimensionamento da equipe, o dimensionamento de lucro, pode ser... Não, o meu, nunca eu vou aceitar assim, não, o meu 8 é assim. Às vezes um 3 parece um 8. Não, mas o meu 3 é assim, o meu 4, o meu 1 é assim. Não pode. Então, da mesma forma, você tem que botar um número para que qualquer ser vivente entenda que aquele número é o número que você está querendo se referir. Tem que se preocupar com isso se você estiver escrevendo à mão. Claro que a gente muitas vezes não escreve à mão, mas a gente escreve muito em ficha de campo, a gente escreve muito à mão. Mas também você tem que referir a unidade certa. O Brasil é signatário do Sistema Internacional de Unidade. Quem representa o Brasil é o INMET, né, Instituto Nacional de Metrologia. Não é o de meteorologia, é de metrologia. É o que cria padrão para tudo, para medição de tudo. Então, cria padrão para medição de tudo no Brasil e também é um representante do Brasil e publicou isso aqui que você pega lá na página do INMET, ou INMET, para você saber os símbolos, né? As representações da unidade.
Uma coisa que pouca gente sabe, é que agora a gente fala centímetro, a gente fala decâmetro, decímetro. Isso aqui é antigo. Ó, esse acordo aqui é de 2012, já vai fazer 10 anos. A gente fala centímetro, mas ainda é aceito, porque não tem um prazo para não aceitar mais. Os velhos, como eu, têm mais dificuldade, que falaram a vida inteira como proparoxítonos, né? Mas não são mais. O certo que você deve falar é centímetro, decâmetro. Então, um centésimo do metro, um deca, 10 metros. Decímetro, um décimo de metro, hexametro, gigametro, hectômetro, quilômetro, quilo, com K, olha só, não é QI, quilômetro, isso está errado, isso está errado. Nesse acordo aqui, do sistema, diz que você deve baixar, ou pedir para passar, tanto faz, mas deve baixar lá no Inmetro, na página do Inmetro, para você ter. Diz que a grafia atual aceita, mas a ser gradualmente extinta. Então, sabe lá quando que vai dizer, não, agora não vale mais. Então, a gente fala quilômetro com QI, mas o quilômetro certo agora não é nem mais quilômetro, é quilômetro, 1000 metros, tá certo? Então, na parte de distância e na parte de volume também. E aí, o símbolo da unidade, metro, M. Metros não é MS. Metros não é MTS. Se você fizer isso, metro é em minúsculo. Se você fizer diferente disso, eu não vou estar reconhecendo a unidade. E eu vou fazer isso, não é para eu ser chato, não. E é para eu ser chato. É para você não se permitir, para você ficar chateado comigo, chateada comigo, mas aí você transformar essa chateação em autocontrole, né? Autofiscalização, né? Para você não cometer mais isso. Então, quilograma, KG, minúsculo, tonelada, T, minúsculo, né? Tom é T, dia é D, dia é D. Ou escreve dia, ou se vai fazer só o símbolo, vai usar D. Hora é H, horas é H, 30 horas, 30H. Minuto de tempo é diferente de minuto de grau. Então, minuto de tempo é min, segundo de tempo é S. Ah, mas por que que o minuto de tempo é em 3 letras? E porque se fosse uma letra só, seria metro, poderia estar confundindo com metro. Então por que não bota segundo em SEG? Não fui eu que fiz. Isso é um acordo, nem um Inmetro, ele pode ter participado da discussão, mas isso é um acordo internacional e pronto, não cabe a gente discutir isso. É como a reforma ortográfica. A gente pode se lamentar, mas não cabe discutir, tem que se sujeitar ao novo acordo ortográfico. Metro quadrado, M2, metro cúbico, metro por segundo ao quadrado e por aí vai. Ah, sim, aqui é em ângulo, grau, minuto e segundo de ângulo, aí grau é minuto e segundo. Se você usar minuto e segundo para tempo, eu vou estar considerando errado. Tá certo? Hectare, litro, é o único que aceita os dois, em maiúsculo e minúsculo. Então, com aceita minúsculo também, na dúvida, eu sempre fico na dúvida se é o tonelada ou se é o litro que eu posso usar maiúsculo. Então, usa só minúsculo que tá valendo para todo mundo. Tonelada tá de novo aqui, tá 2 vezes, foi mal. Então, quilograma por metro cúbico, quilograma por metro quadrado, metro cúbico por quilograma, tá certo? E aí vamos lá, a combinação. Para que a gente vai estudar combinação? Para você entender. Vamos voltar lá para o quadro lá, que eu quero te mostrar. Eu falei que não importava a média do seu inventário. Quer dizer, não importa não, que não adianta, da mesma forma, que não adianta você me dar uma coordenada, sem me dizer qual é o fuso. O DACO, em princípio, não precisaria, mas tem que botar lá no mapa, porque sabe lá se muda a CONCAR, Comissão Nacional de Cartografia,
muda a superfície de referência, o data, então você tem que constar no mapa lá. Coisas que tem que constar em qualquer mapa. Qualquer mapa. E às vezes você vê um mapa que não tem. O datum, a projeção cartográfica, o fuso, e a escala gráfica, a escala numérica, não é? Para você poder trabalhar. Ah, sim, uma coisa. Eu quero representar uma determinada área. Vou voltar atrás, né, que eu já devia ter falado antes. Eu quero representar uma determinada área numa determinada superfície de papel. Tá certo? Uma determinada área numa superfície de papel. Como é que eu faço isso? Eu vou usar a escala. Então, eu vou pegar essa distância aqui e essa distância aqui. Eu vou pegar essa distância aqui e dividir essa distância aqui na superfície disponível que eu tenho do papel. Tá certo? Então, essa distância aqui, eu vou dividir na superfície disponível do papel, eu vou fazer isso uma ordem. Foi mal, é porque está a escala. Então, eu tenho uma folha de papel aqui. Aí, essa folha de papel aqui pode ser A0, A2, A3, A4, a que a gente mais usa é A4. Toda vez que eu precisar representar no mapa, se eu puder, eu vou botar em A4. Porque fica melhor de encadernar, melhor de folhear, melhor de guardar, sempre melhor. Quando eu uso um mapa maior, uma folha maior, aí sempre tem aquela questão de dobrar certo. Tem muita gente que não dobra certo. O papel vai ficando meio requenguelo, o documento vai se estragando, a não ser que eu guarde ele enrolado num tubo ou fixo na parede. Tá certo? Mas se eu puder, eu represento ele numa folha de papel A4 para poder inserir em qualquer documento. Então, eu tenho que saber qual é a margem que eu vou ter no documento para poder, o espaço que eu vou ter no documento para poder representar a minha superfície. Se essa daqui for a minha distância maior do que essa daqui, digamos que D1 aqui, eu não posso usar uma escala horizontal e outra escala vertical. Então, digamos que essa distância D1 aqui seja maior do que D2. D1 é maior que D2. D1 maior do que D2. Beleza. Então, eu vou pegar essa D1 aqui e vou dividir pela menor distância que eu tenho aqui também. Digamos que essa distância aqui seja maior, essa daqui seja menor, então eu vou ter uma distância aqui. Então eu vou pegar essa distância D1 aqui, dividir por essa distância aqui. Vou dividir, claro, na mesma unidade e depois eu transformo a unidade. Aqui, de repente, eu estou trabalhando em quilômetro, vou transformar isso aqui em centímetro, em quilômetro em centímetro, para poder dividir pela distância lá em centímetro também. E aí eu vou ter um número, que vai ser um quebradão aqui. Vai ser um quebradão cheio de casa decimal. Eu não faço isso, aí eu arredondo para 30 mil, para 20 mil, 40 mil, seja lá qual for a diferença, o resultado dessa conta aqui. Eu não uso 1 para 8.632 e quebra. Não, eu arredondo para ficar o número redondo na escala aqui. E aqui é importante também eu ter a escala numérica ou ter a escala gráfica. Ou usar só a escala, dependendo do que eu estou usando, eu uso a escala gráfica. Eu uso a escala, porque se eu pegar isso aqui e botar num slide para projetar, a escala gráfica mantém a proporção das distâncias, ao contrário de escala numérica. Se for só escala numérica e eu projetar na parede, estiver discutindo um planejamento aí, projetar na parede, as pessoas vão se confundir, porque a distância vai estar diferente por causa da projeção, né? Então eu uso sempre escala gráfica e escala numérica. A outra coisa que eu queria dizer, mas espera aí, dependendo do que eu tenho aqui, que eu quero representar nesse espaço aqui, vai ficar muito confuso aqui. A minha legenda vai ficar super carregada. É verdade. É verdade para os dois lados.
Muitas vezes você vê a pessoa, porque ela tem acesso a uma plotter, sim, se você for trabalhar no mato, se for trabalhar, você tem que saber se vale a pena a empresa que você tiver, primeiro se ela tem bala na agulha, e segundo, mesmo que ela tenha bala na agulha, se vale a pena comprar uma plotter. Sabe como? Porque plotter, é igual o GPS, ele vence, né? Vence o prazo de validade. Já tem uma coisa moderna, melhor, que otimiza mais a tinta, sei lá, vai mais rápida, né? Mais precisa. Então, pô, você tem que saber se essa plotter vai se pagar. Sabe como? Essa plotter vai se pagar? Se não, é muito melhor você fazer o trabalho no teu SIG e depois ir lá na copiadora e imprimir. Tá certo? Imprime logo tudo de uma vez, imprime, pronto, paga só aquilo ali, sai mais barato para você do que você comprar uma plotter. Você não vai usar a plotter, se você está numa empresa de cartografia, numa empresa de elaboração de plano operacional e faz plano operacional para um monte de gente, processa dados de censo ou microzoneamento, alguma coisa assim, aí tudo bem, vale a pena você ter uma plotter. Mas é muito provável que sua plotter não se pague. É melhor você pagar a copiadora, que ela está lá é para isso mesmo. Como ela faz um monte que a gente vai ver isso adiante também, como ela faz um monte, o custo operacional, o custo de produção é menor do que o seu custo de produção, né? É quanto ela custa dividido pelo quanto que ela faz. Então, que tamanho eu imprimo? Primeiro tem a decisão de quanto menor, melhor, né? Mas também não pode ficar poluído demais. E aí você tem que ver a quantidade de informação que você tem aqui para não ficar poluído demais aqui. Mesmo que você queira mudar aqui, você pode fazer como se faz, né? Fazer vários mapas por tema. Então, se você tem tanto tema aqui, que aqui até não fica tão desconfortável. Por causa da legenda aqui, você fica sabendo o que é. Mas quando você vai botar num mapa menor, você pode fazer vários mapas, um para cada tema. E o inverso também é verdadeiro. Às vezes você vê um mapa, você deve provavelmente ter visto um mapa, e aí tem um mapa grandão em A0, sei lá, em A1, e você olha, não tem informação quase nenhuma. Não tem informação quase nenhuma no mapa. Então, para que imprimiu daquele tamanho? Você podia ter imprimido num tamanho menor, né? É isso. Acho que é isso que eu queria dizer de escala gráfica. É isso. A outra coisa também que você pode articular. Não só você pode fazer um mapa para cada tema, para não ficar muito poluído quando você está imprimindo, optou por representá-lo ele numa escala menor, né? Você usar vários temas, como também você pode fazer uma coisa grande, em escala também grande, numa escala maior, articulando. Ou seja, fazendo em vários pedaços. Tá certo? Em geral, essa representação, então, de um pedaço, numa folha de papel, aqui embaixo eu tenho uma representação, um jogo da velha aqui, ó, onde esse pedaço aqui tem uma letra ou um número, ou uma letra e um número, vamos dizer, é uma letra E. Aqui está o A, aqui está o B, aqui está o C, aqui é o D, aqui é o F, G, H, I. Ou seja, a articulação desse mapa aqui com os demais, para você, se você quiser ver aqui, se quiser ver aqui, você saber para qual folha você vai ter que procurar aqui. Que as folhas estão empilhadas, né? Qual folha você vai ter que procurar para ver a cena seguinte. Tá certo? A outra coisa, eu acho que é isso que é importante para a gente trabalhar com o mapa. E aí, com o mapa na projeção TM, data SIGA 2000, que a gente trabalha no mato o tempo todo. É isso aí.
Acho que é isso. Ah, sim, então agora vamos voltar lá na combinação que eu queria dizer. Vamos lá. Eu tenho uma área, eu vou pegar aqui uma área de 100 hectares. Vamos imaginar uma área de 100 hectares? Ah, mas quanto é que é 100 hectares? Volta lá no, na calibragem, no começo da calibragem, com aquelas áreas lá e olha lá o que é 100 hectares para você saber o que é. Mas dá para você imaginar bem, porque 100 hectares é 1000 metros, é um quadrado de 1000 metros por 1000 metros. Eu fiz uma ficha de campo para a unidade de trabalho padrão na Amazônia, é de 100 hectares, a que é mais usada. Eu fiz um formulário, uma ficha de campo, que é para trabalhar, fazer o censo florestal, que é obrigatório para a exploração de floresta natural, é obrigatório fazer o censo florestal. Eu fiz um formulário para poder registrar as informações do censo. O formulário é dividido em duas partes. Do lado direito eu botei para você plotar as árvores, plotar a hidrografia, plotar mancha de taboca, mancha de palmeiras, que tipo de palmeira, né? Cipoal, raizama, tudo que acontecer, afloramento rochoso, mina de pissarra, tora oca, para você poder aproveitar essas coisas. São 20 faixas, e são 20 faixas de 50 metros cada uma. 50, 50, 50, são 20 faixas de 50 metros cada uma. E o formulário, eu fiz o formulário então para pegar 50 metros por 200 metros. Então, 50 metros por 200, 200, 400, 600, 800, 1000. Então, 5 fichas de campo, pega uma faixa inteira de 50 metros de largura e 1000 metros de comprimento. Uma ficha dessa, então, que é de 50 por 200 metros, é 10.000 metros quadrados, ou seja, 1 hectare. Tá certo? Então, uma unidade de trabalho que tem 1000 metros por 1000 metros, de 100 hectares, e você pode dividir ela, então, em 100 fichas de 1 hectare cada um, tá certo? Vamos dizer que você queira fazer, vou te convencer por que a média do inventário não quer dizer nada. Ou quer dizer muito pouco se ela não estiver associada a um erro amostral. Vamos dizer que você vai fazer um inventário. Você não vai fazer esse inventário, mas vamos dizer que você faça nesse inventário aqui, e você vai pegar 3 unidades de amostra. Você quer saber volume por hectare. Então, você vai pegar 3 unidades de amostra. Essas unidades de amostra aqui, elas vão ter uma média. Elas vão ter uma média. Só que você escolheu aleatoriamente essas 3. Se você escolher de novo, pode ser que caia alguma repetida, mas pode ser que caiam outras 3 que tenham outra média. Ou se você quiser fazer um outro inventário, vai lá e mede de novo, pode ser que então que caiam outras 3 com outras médias. Por isso é que a média do seu inventário, um engenheiro florestal não pode chegar para o outro e falar, deu em média tanto sem falar um erro. Tem que falar a média, tudo bem, a média foi tanto, mas qual foi o seu erro, que a gente já passou lá? O erro amostral, né? Considerando que ele não cometeu erro não amostral. Mas qual foi o erro amostral? Bom, combinação, a gente pode ter uma ideia então de combinação. Assim, ó. Então, quantos inventários? Eu fiz 3 aqui, 3 ou 4 aqui. Quantos inventários eu poderia fazer aqui? Né? Então, seria combinação N por N, que seria igual a N fatorial, N menos N fatorial, N fatorial. Isso seria, então, o número de inventários possíveis que eu poderia estar fazendo aqui nessa área. Ou seja, nessa área de 100 hectares, e eu com uma amostra igual a 3. Então, combinação de 100, 3 a 3, vai ser igual a 100 fatorial, 100 menos 3 fatorial, 3 fatorial. Vamos lá, vamos continuar, passar aqui para cima.
Então, 100 fatorial. 100 vezes 99, vezes 98, vezes 97, vezes 96, até 2 ou 1. E aqui, 100 menos 3, 97 fatorial. Opa, 97 vezes 96 vezes 95 vezes 94. Opa, de 97 para cá e de 97 para cá eu posso cortar isso e posso cortar isso também. Cortar de cima e cortar de baixo, que é o mesmo valor. 97 fatorial e 97 fatorial. E aí resta aqui 3 vezes 2 vezes 1. E não conta nada. Então, 3 vezes 2. Vamos lá, então vamos diminuir essa conta aqui, para não ficar difícil. Então, 100 divididos por 2 dá 50. 2 dividido por 2 dá 1. Como é tudo multiplicação, estou tranquilo nessa operação que eu estou fazendo. 99 dividido por 3 dá 33. E 3 dividido por 3 dá 1. Opa, agora meu numerador é 1. Eu tenho que saber quanto é 50 vezes 33 vezes 98. 50 vezes 33 vezes 98. Faz aí você também. Quanto é que vai dar? 50 vezes 33 vezes 98. Que dá 161.700 amostras possíveis. Ou inventários possíveis. Desses 161.700, numa realidade totalmente, vamos dizer assim, incomum, né? A realidade é a gente trabalhar com áreas de inventário muito maiores, né? Com intensidade amostral muito menor. Aqui tem um 3% de intensidade amostral. Pode até ser uma coisa em área pequena aqui, ser até uma coisa razoável. Uma área pequena, você botar essa intensidade. Mas quando a gente trabalha com área grande, a intensidade amostral é 0,1%. 0,05%. Estourando perto de 1%. Sempre a intensidade amostral é muito baixa, porque as áreas são muito grandes. E a estatística, para inventário, a gente usa vários níveis de amostragem, usando conglomerado de conglomerado. E aí a estatística está muito evoluída, né, para estimativa. Né? Então, dos 161.700, você fez 1. Essa variável que eu estou olhando aqui, ela tem que ter, eu estou considerando que ela tenha uma distribuição normal. Ou seja, se eu pegar todas, a média dessa daqui, a média dessa aqui, a média dessa, a média dessa, a média dessa, a média dessa, essa população vai ter uma distribuição normal. Vou ter a média aqui, a média. Eu vou ter o desvio, mais um desvio, menos um desvio, né? E quanto mais eu me afastar da média, menor vai ser a frequência de eventos. Então, certamente eu vou ter algum hectare aqui que está lá em cima da média, é o que tem o maior volume de toda essa população aqui. E vou ter algum hectare aqui que está lá embaixo, que vai ter o menor volume, tá certo? Mas a maioria desses inventários aqui vão estar em torno da média. Vão estar em torno da média, tá certo? Pois é, se eu fizesse, então, todos os inventários, então, eu teria a média 1, a média do inventário 1, a média do inventário 2, a média do inventário 3, a média do inventário 4, a média do inventário 161.000 embordoado, que eu não me lembro mais quanto é que deu. Aí eu vou ter várias médias e essas médias também vão ter uma distribuição normal. Esses inventários também vão ter uma distribuição normal. E olha só, o que é que vai acontecer? Qual que é a relação dessa média aqui de todos os inventários com a média da população? Veja, eu tenho a população aqui. Essa população, eu tenho uma unidade de amostra aqui que é bem baixa de volume, tem uma unidade de amostra aqui que é bem alta, né?
E eu tenho uma distribuição normal, porque a minha variável tem uma distribuição normal, né? Nesse caso, eu vi que tem uma distribuição normal, então é assim. Ela pode ser platicúrtica, ou pode ser leptocúrtica, não importa. Ela tem uma distribuição normal. E aqui não, aqui são todos os inventários. Então, se aqui essa população toda é igual a 100, aqui a população toda dos inventários, como a gente fez conta, é 161 mil, não sei quantos inventários. Tá certo? É a população toda, que tem também distribuição normal. Aí eu te pergunto, qual que é a relação entre essa média aqui, que é a média dos inventários, e a relação dessa população aqui, que é a população igual a 100, né? Qual é a diferença dessa média aqui para essa média aqui? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Absolutamente nenhuma. Se eu não cometi erro no amostral, absolutamente nenhuma. Por quê? Porque cada uma dessas unidades de amostra aqui, ou desses hectares aqui, que se combinaram com outros, cada um deles se combinou a mesma quantidade de vezes com os demais. Nenhum combinou mais vezes que o demais. Então, cada um combinando a mesma quantidade de vezes com os demais, ninguém teve um peso maior do que o outro, a média de todos eles vai ser igual à média da população. Tá certo? Esses inventários, cada um desses inventários aqui, eu posso também medir a variância deles. Aqui eu também tenho uma variância, uma variação. Aqui, esses inventários aqui, eles também vão ter uma variância. Só que aqui é a variância da população e aqui a variância da média dos inventários. A variância da média dos inventários. Então, se eu tirar a raiz quadrada da variância da média, eu vou ter o erro padrão da média dos inventários. O erro padrão da média, que eu simbolizo dessa forma, o erro padrão da média dos inventários. Então, guardamos aqui a variância da população, a variância da média dos inventários e o erro padrão da média dos inventários. Quando eu faço um inventário, eu estou trabalhando com isso aqui, não com isso aqui. Quero agora te mostrar a importância da variância para duas populações. E eu vou mostrar com população pequena para ser fácil da gente fazer a conta. Está com a cabeça cansada, dá um pause aí e volta daqui a pouco. Então, vamos ver aqui uma população 1 aqui. População 1 aqui. Vamos dizer que aqui o N. N1, N2, N3. Então, vamos aqui. Eu tenho 2, 3 e 4. Somatório, eu vou 4 e 3, 7 e 2, 9. Média, 9 dividido por 3, 3. Agora tem uma outra população aqui, uma população 2 aqui. Eu tenho N, então meu N igual a 3, 1, 2, 3. Agora tem uma outra população aqui, eu tenho 1, 7 e 1. 1, 7, 1. 1, 7, 1, né? Então, somatório, 7, 1, 9. Média, 9 dividido por 3, 3, porque N é igual a 3. Veja bem, eu tenho populações cujo N é igual, o somatório é igual, a média é igual. Só a média, para eu representar essa população, ela não é suficiente. Como é que eu sei disso? Por causa da variância. Então, como é que eu poderia saber?
Eu poderia fazer assim, ó. Eu vou comparar cada uma desses indivíduos, eu vou comparar com a média. Eu vou comparar ele com a média. Veja que tem duas formas de eu comparar duas grandezas. Uma é eu subtrair uma da outra. Eu subtraio uma da outra, eu tenho uma diferença lá que tem a mesma unidade que eu medi. Para eu comparar duas grandezas. Uma outra forma de eu comparar, e cada uma dessas comparações tem a sua característica, uma hora eu uso uma hora eu uso outra. Uma outra forma de eu comparar seria colocar uma sobre a outra. Quando eu coloco uma menos a outra, por exemplo, 8 sobre 4. 8, eu quero comparar 8 com 4. Se eu comparar 8 com 4, subtraindo, quer dizer que a diferença entre 8 e 4 é 4. Tá certo? Agora, a outra forma de eu comparar é botar 8 sobre 4. Aí, a diferença vai ser 2. Essa diferença aqui, se eu quiser apresentar ela em porcentagem, eu multiplico por 100. Aí multiplico por 100 e digo que eu multipliquei por 100 falando em porcentagem. Então, 8 é 200% de 4. E aqui, nesse 200% aqui, eu estou só comparando com o outro, não tem mais unidade. Por quê? 8, seja lá o que for metro aqui, quilo, seja lá o que for, metro cúbico, quilo, cortou os dois. Metro por metro dá 1. Então, eu tenho 8 dividido por 4 dá 2, que é 200%. 8 é 200% de 4. E aqui não. 8 menos 4 é 4. 8 metros menos 4 metros é 4 metros. Eu mantenho a unidade. Às vezes eu quero comparar dessa forma. Às vezes eu quero comparar dessa forma aqui. Tá certo? Por quê? Porque às vezes eu quero comparar em porcentagem. Porque 1000 menos 99 é 1. E 2 menos 1 é 1 também. Então, a diferença dos dois é 1. Só que esse daqui é o dobro desse aqui. Esse aqui é só um pouquinho maior que esse. Então, às vezes eu quero usar a diferença e manter a unidade para olhar lá. Às vezes eu quero usar a porcentagem. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Eu vou comparar, então, cada um desses com a média. 2 menos 2 deu 0. Desculpe, 2 menos 2 não, a média é 3. Vamos lá aqui. Eu quero ter uma ideia da variação dessas duas populações, tá certo? Porque só o somatório e a média, olhando o somatório e a média, não tem diferença entre essas duas. Então eu uso uma outra coisa para expressar como é que é essa população. Então, 2 menos 3 dá menos 1. 3 menos 3 dá 0. 4 menos 3 que eu estou comparando cada um deles com a média. 4 menos 3 dá 1. Eu vou somar aqui para ter a variação média, vou somar isso aqui para ter a variação média. Menos 1 com 0 dá menos 1, com 1 dá 0. Aí não deu. A mesma coisa desse lado de cá. 1 menos 3, que é a média, dá menos 2. 7 menos 3, que é a média, dá 4. 1 menos 3, que é a média, dá menos 2. Então, menos 2, se eu for somar isso aqui para ter a variação média, menos 2 mais 4 dá 2. Menos 2 dá 0, 0 de novo. Então, não dá para eu fazer esse somatório. Se você já domina isso, passa para diante. Mas se você não, às vezes você pensa que sabe, mas não, bom, você que sabe. Então eu sou obrigado a elevar ao quadrado. Eu vou elevar ao quadrado, que eu transformo tudo em positivo. Então, 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1, 2. Eu tenho então um somatório, a soma. Olha o que eu tenho aqui. A soma dos quadrados dos desvios. Eu pego vejo qual é o desvio de cada indivíduo em relação à média
Pego esse desvio, elevo ao quadrado e somo. Isso aqui, então, é a soma dos quadrados dos desvios. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. 2 menos 2 elevado ao quadrado é 4. 4 elevado ao quadrado é 16. 2 elevado ao quadrado é 4. Então, 16 mais 4, 20, mais 4, 24. Esse aqui, a soma dos quadrados dos desvios é 24. A soma do quadrado do desvio desse aqui é 2. Agora, eu elevei ao quadrado para... Veja que eu estou usando a unidade. Aqui é a unidade ao quadrado, é o desvio ao quadrado. Eu elevei ao quadrado para eu poder tornar positivo e eu poder somar. Tá, beleza, aqui está 24, eu tenho que dividir aqui 24, se eu estou considerando aqui a população. Eu tenho que dividir por 24, então eu teria que pegar 24, para pegar o desvio médio, dividir por 3. Porque são 3 aqui. Então 24 dividido por 3 dá 8. E esse 2 aqui dividido por 3, que eu vou ter que dividir por 3 também para ter o desvio médio. 2 divididos por 3, tá? 2 dividido por 3. 2 dividido por 3 vai dar um valor 0,67. Então, o desvio médio aqui desse aqui é 0,67. O desvio médio desse aqui é 8. Aí você pode dizer, um pouco mais, você pode dizer, para essa população aqui, o desvio médio foi 8 e o desvio médio foi 7. Pode ser que seja pouco. Pode ser que seja pouco, assim comparando. Mas aí nessas horas que você não compararia, por exemplo, 8 menos 0,67. Você colocaria um sobre o outro, para você ter em porcentagem quanto que um é maior que o outro. Às vezes, quando a gente faz conta de metro cubo para metro cúbico, de uma área pequena para outra área pequena, só numa amostra, a questão do preço ali pode não fazer muita diferença. Aí nessas horas a gente usa, em vez de botar um menos o outro, a gente coloca um sobre o outro para a gente poder ter em porcentagem e já poder imaginar na população toda quanto aquilo representaria. Então, isso aqui é o desvio médio, mas é o desvio médio elevado ao quadrado. O desvio médio verdadeiro, isso aqui é a variância, então. Né? A variância da população, dessas duas populações aqui. Por isso eu dividi por n, não por n menos 1. Se eu for agora para voltar à unidade, como eu elevei ao quadrado e somei e tirei a média, para ter o desvio médio, agora eu tenho que tirar a raiz quadrada. Tá certo? Para eu saber qual é o desvio médio na unidade que eu medi. Eu comparei um com o outro usando subtração. Então eu mantive a unidade. Eu elevei ao quadrado, tirei a média, mas agora eu tenho que tirar a raiz quadrada para voltar lá para a unidade. Então, 0,67. O desvio, então, médio. Um chatinho só. É isso mesmo, porque é menos que 1. O desvio médio aqui, então, é 0,81. 0,81. E o desvio médio aqui é 2,8. 2,8. 2,8. Todos os dois têm quebrado aqui, mas eu estou tirando, então, 2,83. Eu botei duas casas decimal, duas casas decimal lá. Então, olha só o desvio dessa população aqui, a distribuição dessa população aqui para a distribuição dessa população aqui. Se essa população, se esse N aqui fosse grandão, a gente usou 3 para ser fácil a conta. Se esse N fosse grandão, eu ia representar essa população num gráfico, cuja a distribuição ia ser normal, tá certo? Cuja média ia ser 3 e o desvio padrão ia ser 2,83. 2,83. Então,
O desvio padrão é 2,83 na unidade, e aqui menos 2,83, menos 2,83 e 2,83. Nessa daqui, essa população aqui, cujo desvio foi 0,81, eu teria então a média continuou sendo 3, e agora eu tenho 0,81, menos 0,81 aqui, mais 0,81 aqui. 0,81 aqui. Então eu tenho aqui uma curva leptocúrtica. E aqui uma distribuição platicúrtica, que chama mais achatada, platicúrtica, e aqui uma curva leptocúrtica. Essa, a característica dessas duas populações, se ela tem a distribuição normal, é que ela, entre a média, mais ou menos um desvio, tem algo em torno de 68% da população. Essa população também, a média, mais ou menos um desvio, tem em torno de 68% da população. Isso é a característica da distribuição normal. Mesmo que ela seja platicúrtica ou que ela seja leptocúrtica, mais ou menos um desvio tem em torno de 68% da população. Ao observar isso, os estatísticos fizeram uma coisa super interessante. Eu vou te passar aqui num exemplo prático. Continua prestando atenção, se estiver cansado, dá um pause, cansada, dá um pause aí. Ou se não entendeu, volta. Olha só. Digamos que eu peguei, digamos que eu tenho uma população, eu chego num viveiro, vamos dizer lá que eu tenha 1.500 mudas. 1.500 mudas. E eu quero comprar muda. Aí eu peguei, essas 1.500 mudas, eu fiz uma amostra de 100 mudas. E essa amostra de 100 mudas me deu um desvio. Eu peguei a média, a média dessas 100 mudas, comparei cada indivíduo com a média, aí elevei ao quadrado para poder somar os desvios. Aí eu obtive a soma dos quadrados dos desvios, e aí dividi essa soma dos quadrados do desvio, agora não mais por n, porque eu não medi a população toda, eu medi só uma amostra, dividi por n menos 1. E aí eu tenho uma média, eu tenho n, eu tenho uma média, vamos dizer que essa média aqui me deu uma média, vamos falar uma média de 40 centímetros, e um desvio, que depois eu tirei a raiz quadrada, né, da soma dos quadrados, dividi por n menos 1, aí tirei raiz quadrada. Eu tenho um desvio de 5 centímetros, tá certo? Então, eu fiz isso daqui. Vamos imaginar agora uma população. Aqui eu tenho n, que é os indivíduos de uma população. E aqui eu tenho o valor da variável que eu estou medindo. Aí no indivíduo 1, eu tenho um determinado valor. No indivíduo 2, aí ele deu um determinado valor aqui. No indivíduo 3, deu esse valor. No indivíduo 4, e eu fui medindo. E nessa população aqui, tem a distribuição normal, né? Eu tenho vários valores. Cada um deles tem vários valores. Veja que se é uma distribuição normal, eu vou somar todos eles. Vou somar todos esses valores, né? Todos esses valores aqui. Esse valor aqui, esse aqui é esse valor aqui, né? Esse daqui é esse valor aqui. Esse daqui é esse valor aqui. Eu vou somar todos esses valores e vou dividir por n. E aí eu vou ter uma média. Vamos dizer que esteja bem distribuído. Eu tenho a média aqui dessa população. Cada indivíduo tem um valor, mas eu tenho uma média dessa população.
olha só, se essa população que tem uma distribuição normal, ela é representada assim, ó. Eu vou estar assim, ó. Numa curva de Gauss aqui, eu vou ter, quanto mais próximo da média, maior a frequência dos indivíduos. Quanto mais longe da média, para cima ou para baixo da média, menor a quantidade de indivíduos. Então, a maioria dos indivíduos, 66% da população, em torno de 66%, 68% da população, tem mais ou menos um desvio. Então, vai estar todo mundo concentrado. Se eu botar isso aqui, fizer uma distribuição de frequência, vai estar uma coisa mais ou menos dessa daqui. Tá certo? Beleza. Então tá, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse indivíduo aqui, que tem esse desvio em relação à média. Esse indivíduo acima dele, né? Eu tenho uma média aqui, digamos que essa média aqui seja 100. E ele tem 2, esse indivíduo aqui mediu 102. Então, ele tem um desvio em relação à média de 2 pontos. Eu vou agora tirar a média dele. Então, 102 menos 100, que é a média, ele vai ficar com 2. Esse indivíduo aqui, digamos que ele seja 99. Ele está 1 ponto, 1 unidade abaixo da média. Se eu diminuir, ele está em 9, se eu diminuir 100 de 99, vai ficar menos 1. Então, ele vai ficar 1 ponto abaixo de 0. Aqui é 0. Esse indivíduo aqui, digamos que ele tenha 5 acima, então ele mede 105. Se eu tirar a média dele 100, ele vai ficar com 5. Então, ele vai ficar com 5 acima de 0. Esse aqui, vamos dizer que ele tenha 3 abaixo da média. O desvio dele é de 3. Então, se ele é 97 menos 100, ele vai ficar 3 abaixo da média. E assim, eu vou fazer com todos os indivíduos da população. O que vai acontecer? Essa mancha, exatamente como ela está aqui, igualzinha, ela vai descer para cá. Tá certo? E aí eu te pergunto, qual é a média agora? A média vai ser 0. Não é? Eu tirei a média de todos eles. Eles tinham uma média, a média está bem na metade mesmo. Eu tirei a média de todos eles. E aí eles agora estão sempre com esse mesmo desvio, mas em relação a 0. Então a média deles vai ser 0. Tá certo? Continuando o raciocínio. Então eu tenho aqui todos os desvios aqui. Só que a média agora dessa população que está sendo representada aqui, a média dessa população aqui agora é igual a 0. Agora eu vou somar esses desvios aqui, ó. Vou somar todos esses desvios, vou somar todos eles. Aí eu vou ter a soma dos desvios, tá certo? Como aqui é módulo, um não vai anular o outro. Eu vou somar esses módulos aqui, para facilitar meu trabalho. Aí tá, eu vou somar tudo e vou dividir por n. Ou seja, eu vou ter um desvio médio. Tá certo? Eu vou ter um desvio médio eu vou ter um valor que é o desvio médio de toda a população. Então, agora eu tenho a média 0, eu tenho a população cuja média é 0. Essa população, ela tem uma distribuição igual a essa aqui. Né? A média é 0. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar cada um desses desvios e comparar. Dessa vez, agora não vai ser mais subtraindo, vai ser um sobre o outro. Digamos que o desvio médio seja esse aqui. E agora eu vou comparar esse desvio grandão aqui sobre esse. Eu vou ter um determinado valor aqui. Dá para ver que esse é maior que esse. Então vai ser 1, alguma coisa, ou 2, sei lá. Vai ser isso. Se o desvio for menor que esse, vai ser 0, alguma coisa. Né? Vai ser menos que 0, menos que 1. Não é? Ou 0,0, alguma coisa, não importa. Se o desvio for muito pequeno, for em relação a esse aqui, que é o desvio médio. Tá certo? Agora, se um desvio aqui for igual ao desvio médio, qual que vai ser o valor desse desvio?
1. Opa, agora eu tenho uma população cuja média é 0 e o desvio é 1. A média é 0 e o desvio é 1. Essa população aqui, ela foi muito utilizada para me facilitar o trabalho. Para me facilitar o trabalho. Por quê? Porque usando integral, veja bem, essa aqui é a representação de uma curva normal, porque ela é normal, reduzida, cuja média é 0 e o desvio padrão é 1. Essa população aqui, eu fiz uma tabela, eu desenvolvi uma tabela, foi desenvolvida uma tabela, que pegasse a área da curva em relação a tudo. A área dessa curva aqui é 1. A área dessa curva, então, essa população, a área dessa curva aqui é 100%. 1 ou 100% é a área total. Digamos que eu pegasse um pedacinho, como ela é simétrica, a metade para lá, a metade para cá é igualzinha, então eu vou trabalhar só com a metade. Tá certo? Ou seja, a área dessa parte aqui da curva é 0,5. Tá certo? Então, se eu pegasse essa curva, tivesse numa folha de papel, e eu recortasse bem certinho, e pegasse um pedaço qualquer, uma tira qualquer dessa população, essa tira em relação à população vai me dar uma porcentagem. Tá certo? Essa tira aqui em relação a essa metade vai me dar uma porcentagem. Tá certo? Vai me dar uma porcentagem, que se eu quiser levar em conta o outro lado é só multiplicar por 2, mas qualquer pedaço que eu fizer aqui, se eu fizer a integral também vai me dar. Vou integrar essa área aqui. Se eu quisesse pesar, ia ter um peso. Se o papel fosse todo regular, ia ter um peso também. Então foi feita uma tabela, que é a tabela da curva normal reduzida, você vai entender já já por que eu estou fazendo isso. Então vai ter 0, aí eu vou tendo a primeira casa decimal aqui, 0,1, aí 0, 0, 0,1, 0,2, eu tenho aqui é o primeiro número e aqui os outros dois números. Eu posso fazer essa tabela que eu quiser, Eu vou sair daqui rapidamente e vou voltar. Mas essa tabela aqui é uma tabela que vai até a metade, que é só a metade, uma tabela que é a tabela da curva normal reduzida, que vai até a metade e vai representar aqui na célula, né, o valor em probabilidade ou da área correspondente a esse valor aqui, a esse daqui, com essas decimais aqui, esse valor aqui com essas decimais aqui. Esse começo aqui com a continuidade, esse valor, se aqui, por exemplo, for 1, aqui 00, então quer dizer 1, que é um desvio. E 1,00 está aqui, desculpa, 1,00 está aqui. Então aqui vai ser a porcentagem da área, não 0,5, 0,5 é essa parte toda. Eu quero só até 1. Só até 1, no valor de 1. Ele vai me dar essa área aqui, essa área aqui, em relação à metade. Em relação à metade, vai dar esse valor aqui em relação à metade. E se eu for ver lá na frente, vamos voltar aqui, já entendemos agora a combinação. Vou lá, pá, vamos lá, calma aí. Aqui, não. Aqui, ó, pá, aqui, ó. A curva normal, ó. Z, que é a normal reduzida. Eu vou pegar 1,000, tá vendo? Aqui é o primeiro número, né? O primeiro e o segundo, aqui é a continuidade deles. Então, 1,00. 1,00. Aqui é só o centésimo, né? Aqui é o inteiro e o décimo. E aqui é o centésimo. Então, 1,00 é 0,3413. Vamos voltar lá. Então,
1,00 está dizendo aqui que é 0,3413. Que se eu multiplicar por 2, para pegar mais ou menos um desvio, quero saber essa área aqui, tá certo? É ponto 3413 vezes 2, que dá 0, isso aqui vezes 2, que dá igual a 0,6826, ou multiplicado por 100, 68,26%. Ou seja, 68, essa área aqui, da média, mais ou menos um desvio, é responsável por 68,26% da população. Você já viu esse gráfico? Que diz assim, né? Na distribuição normal, ela pode ser platicústica, pode ser leptocústica, o desvio, então se ela é platicústica, quer dizer que a variância dela é maior, né? Ela é mais chata, a variância ela é maior, mas ela, mais ou menos um desvio, vai ter 68% da população. A variância sendo menor. Então a diferença entre a média e o desvio é menor, mas a média, mais ou menos um desvio, ela vai ser leptocústica, né? Vai ter 68,26% da população. E aí fica fácil você fazer não só quanto mais ou menos um desvio, mais ou menos 2 desvios, mais ou menos 3 desvios, não é? E aí você vê quanto é que é a área da porcentagem. Para que eu quero isso? Para que eu quero isso? Vamos voltar lá, aquele nosso problema lá. Eu quero saber, eu fiz uma amostra de 1.500 mudas, eu tenho uma população de 1.500 mudas. Essas mudas têm distribuição normal. Eu peguei 100 mudas, eu peguei uma média de 40 centímetros e um desvio padrão, cujo desvio padrão foi de 5 centímetros. Tá certo? E eu pergunto quantas mudas eu tenho acima de 50, cuja altura seja maior ou igual a 50 centímetros. Eu quero saber quantas mudas eu tenho nessa população aqui que são maior ou igual a 50 centímetros. Então, como é que eu vou fazer? Se eu pegar esses 50 centímetros aqui, diminuir a média. Opa, a média foi igual a 40. Diminuir a média. Ou seja, joguei ele lá na média 0. Cuja média é 0. Porque eu diminuí a média e botei lá naquela população cuja média é 0. Mas agora eu vou dividir ele pelo desvio padrão. Para ver a unidade de desvio padrão. Aí o que aconteceu? 50 menos 40, 10. Dividido por 5, 2. 2. O que é esse 2 aqui? É o meu Z. O que é esse 2 aqui? É o meu Z, ó. Aqui, ó. Se eu voltar para lá, ó. O meu Z aqui é 2. 2. Que é o valor. Que é o valor que me interessa na população, que é a minha população. Mas eu transformei ela num valor para normal reduzida. Eu reduzi ela, subtraí a média, ou seja, passei então a ter a média 0. Ele está com o valor dele que seria na população com a média 0 e comparei ele com o desvio para saber quantas vezes ele é maior que o desvio. Eu vi que ele é 2 vezes maior que o desvio. 2 vezes, cujo valor é 0,4772. 0,4772. Voltando para o quadro aqui. Olha só. Então, vamos lá, que eu estou com uma população agora, cuja média é 0, desvio padrão é 1, e o meu Z é 2. Presta atenção nisso. E eu vi que, olhei lá na tabela que já tem a área de todas as curvas, né? E eu vi que então a
a área relativa a isso aqui, que é até aqui, até o 2, a área de 0,4772. Se essa área toda aqui é 5, é 0,5, que é a metade, né? A área da curva toda é 1, que é 100%. A área disso aqui é só a área da metade, porque a tabela foi trabalhada só no lado que não fazia sentido trabalhar nos dois. É só você somar, subtrair e tal. Mas então, só tem esse 50 aqui. E o 2 está em 0,4772. Ou seja, tudo isso aqui, até chegar no 2, é 0,4772. Se eu pegar 0,5 e subtrair de 0,4772, quanto é que eu vou ter aqui? Vou pegar na calculadora para ser mais rápido. Vamos ver. 0,5 menos 0,4772. Eu tenho 0,0228. 0,0228. 0,0228. Eu tenho isso aqui, que é a área que sobrou. Que é a área que sobrou, agora em termos de probabilidade também, né, de ter quantas mudas 1.500 eu vou ter com valor acima de 50. Valor acima de 50 eu reduzi, foi igual a 2. Aí 2 eu vi qual é a área lá, 4772. A área total dessa banda aqui é 5. Aí peguei 5, tirei 4772, sobrou isso aqui. Isso aqui, se eu multiplicar por 1.500, eu vou ter, então, tá aqui 34,2 mudas. 34, isso aqui é a porcentagem, né? É a probabilidade. 34,2 mudas, 34 mudas dessas daqui, cuja média foi 40 e o desvio foi 5. Vou ter 34,2 mudas acima de 50 centímetros nessa população aqui. Isso é porque a distribuição é normal. Isso é porque quando a distribuição é normal, mesmo que ela tenha uma variância maior ou a variância menor, ela tem mais ou menos um desvio, ela guarda 60% da população. Eu vou voltar para lá então, da nossa combinação lá, para dizer que, no caso, agora, eu não preciso, o tempo de usar aquela tabela da curva normal reduzida é um tempo que já foi. Não precisa, porque na planilha eletrônica você já tem a função da distribuição normal. E aí, se você tem a função da distribuição normal, você não precisa da normal reduzida. Você, inclusive, na planilha, e está lá um exercício para você fazer, para você construir a sua distribuição normal, a sua tabela de distribuição normal, usando a função de distribuição normal, para poder fazer a tabela. Aí você pode botar aquela tabela que eu mostrei lá, tinha 2 casas decimais, e você pode fazer com 4 casas decimais, com 5 casas decimais. Vai fazer com quantas casas decimais você quiser. Porque você vai usar a função, ou seja, usar a tabela para usar normal, reduzida, para poder fazer a estimativa da população, não precisa mais. Você pode usar a função direta. Então vamos voltar aqui. Então a combinação de um UT, unidade de trabalho, de 100, 3 de 1 hectare, aí a gente viu isso aqui, a distribuição normal com a média aqui e mais ou menos um desvio. Aqui é a frequência de X, essa aqui é a distribuição normal de qualquer variável, tá beleza? Então, quando eu tenho uma distribuição normal, quando eu tenho uma distribuição normal, eu tenho um conforto para trabalhar. Nós vamos chegar no T ainda, nós não chegamos ainda. Eu tenho um conforto para trabalhar. Olha só, então, 161.700 alternativas, tá, blá, 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 isso aqui é aquela conta que a gente fez.
Aí, então, agora vamos chegar no teorema do limite central. Então, guarda essa informação aqui guarda essa informação aqui da normal reduzida. Vai ficar legal, cara. Não abandona, não. Volta e estuda de novo. Até você ser capaz de reproduzir aí na tua folha de papel. Agora é só o teorema do limite central, que é uma coisa que a gente se vale muito na estatística. Quando o tamanho amostral é suficientemente grande, a distribuição da média de uma distribuição, a distribuição da média de uma distribuição da população é uma... Desculpe. A distribuição da média é uma distribuição aproximadamente normal. Quando o meu N é muito grande, mesmo que a minha distribuição não seja normal, a distribuição das médias acaba sendo aproximadamente normal. O teorema aplica-se independente da forma da distribuição da população. Vou te provar isso. Qual que é o teorema do limite central? Vamos dizer uma distribuição binomial. Cara ou coroa? Pá! Ou é cara ou é coroa. Não tem distribuição normal, não é? Num gráfico, vai dar uma cara e uma coroa. Se eu jogar a moeda uma vez, ou ela vai sair, ou vai cair uma cara, ou vai cair coroa. Esse aqui seria o gráfico da distribuição. Uma cara e uma coroa, quando eu joguei a moeda uma vez, certo? Uma alternativa, uma tentativa, que eu joguei uma vez só, eu tenho duas alternativas. Pode cair uma cara ou uma coroa. E aqui o gráfico da distribuição. Um para cara e um para coroa. Se eu jogo a moeda duas vezes, duas tentativas, jogo a moeda duas vezes, pode sair na primeira cara, na segunda coroa, ou desculpe, na primeira cara, na segunda cara também. Mas também pode acontecer da primeira sair cara, a segunda sair coroa. Também pode acontecer da primeira sair coroa, a segunda sair cara. E pode acontecer também de sair coroa e coroa nas duas moedas. Então são duas moedas, duas vezes que eu joguei. Ou uma moeda que eu joguei duas vezes. Pode sair cara e cara, pode sair cara e coroa e cara, ou coroa e coroa. Então duas caras, uma cara e coroa, uma coroa cara e duas coroas. O gráfico, então, olha só, cara e coroa, se juntar esses dois, que é a mesma coisa, uma cara e uma coroa, então o gráfico de alternativa e da distribuição de alternativa seria de duas caras eu tenho uma, de duas coroas eu tenho uma, e cara e coroa eu tenho duas. Tá certo? Se eu jogar a moeda três vezes, então, três alternativas, três tentativas, então eu tenho 8 alternativas de resultado. Pode sair cara na primeira vez que eu joguei, cara na segunda e pode sair cara na terceira. Também pode sair coroa, coroa e coroa. Mas pode sair cara, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, desculpa, coroa, cara, coroa, duas coroas, aqui duas coroas, uma cara, aqui duas caras e uma coroa. O gráfico, então, de probabilidade dessa distribuição aqui, com três alternativas, eu jogar a moeda três vezes, ficaria assim, então. Tá certo? Uma para três caras, uma para três coroas, e três para uma cara e duas coroas, e três para uma coroa e duas caras. Se eu fizer quatro alternativas, pego uma moeda que tem distribuição binomial e eu jogo 4 vezes. Qual que é o gráfico da distribuição? Eu vou ficar mais fazendo tudo isso, depois você pode olhar com calma. Aí olha o gráfico de probabilidade, olha o gráfico, cada um desses daqui. A soma dessa... Tem aqui esse espaço aqui, esquece esse espaço. Faz que está tudo grudado. Isso aqui, então, seria um gráfico de frequência, que também de probabilidade, e aí você poderia obter a probabilidade de acontecer qualquer uma dessas coisas de acordo com a frequência que ela... com a área. A área disso aqui em relação à área total. A área disso aqui em relação à área total. Tá certo? Você poderia botar numa balança, recortar, botar ou fazer a integral, ou soma tudo, como você achar melhor.
Ou então, como é distribuição discreta, é só você somar mesmo. É 1 sobre o total aqui. A probabilidade de sair 4 caras é 1 sobre o total, 1 sobre 16. Né? E aí, conforme eu vou aumentando, e aqui eu não aumentei ainda, não, aqui são 5 alternativas. Olha só, cada vez conforme eu vou aumentando, conforme eu vou aumentando, eu vou tendo uma distribuição de frequência mais parecida com a distribuição normal. Mesmo que a distribuição não seja originalmente normal. Isso é o que trata do limite central. E quanto que é? Falou que porque o limite central falava lá de suficientemente grande, ou mais ou menos grande. Quando o tamanho é suficientemente grande. A experiência trabalhando com várias populações normais, né? Não normais, a experiência mostra que esse número, para ser considerado suficientemente grande, é quando n é igual a 30. 30. Então você não deveria nunca fazer, a não ser que você fizesse um teste de normalidade, mas você não deveria nunca, e mesmo que você faça o teste de normalidade, está arriscado o estatístico não gostar num trabalho que você quiser apresentar, você fez uma análise estatística, não gostar que você use uma amostra menor que 30. Então, já vi gente que teve que voltar para o campo para medir a tese de novo, para completar a tese que chegou na análise estatística, ou não, menor que 30, pode voltar lá. Então, agora aqui a gente pode ver também a área, olha só. Eu tenho a média da minha população aqui e eu vi lá, ó, que mais ou menos um desvio, a área aqui dessa curva normal aqui, mais ou menos um desvio, é 68,27% da população. A área de mais ou menos 2 desvios, que a gente até olhou lá, 95,45% da população. É só olhar lá na tabela, a área de mais ou menos 3 desvios, 99,73% da população. Independente da população, se ela tem distribuição normal. Ela pode ser mais platicústica ou mais leptocústica, mas essa porcentagem é a mesma. Para que eu quero isso agora? Eu quero... isso aqui eu já fiz, a distribuição normal qualquer para uma distribuição normal reduzida, a gente já fez lá esse exercício, né? A probabilidade aqui que a gente viu é um valor que eu quero, um determinado valor que eu quero, que seria esse z aqui, esse z aqui não é um desvio padrão, não é. É um z qualquer, que pode estar mais para cá ou mais para lá. Então, esse valor menos a média, dividido pelo desvio, aí eu vou ter a representação dele na distribuição normal reduzida. Aí eu posso pegar ele e ver lá na tabela qual é a área, e aí depois pego essa porcentagem e uso na população total para poder saber quantos indivíduos. Tá certo? E aí? Tá, um viveiro, aqui é aquele exemplo que a gente fez lá. A gente fez um exemplo parecido com esse aqui que a gente fez lá. E aqui a nossa curva normal reduzida, a área lá que a gente usou. E aqui é a distribuição no Excel. No Excel eu chamaria distribuição normal, distribuição ponto normum, n, aí abro parênteses, coloco a média, coloco o valor que eu quero, desculpe, qual é o valor de x, aí informo qual é a média, informo qual é o desvio. E verdadeiro, que é o default, que é para ele me dar a área até ali. Ele vai então, se eu pegar usando esses parâmetros para botar esse verdadeiro aqui, porque é acumulativo, né? Usando esses parâmetros, se eu não me engano, é porque é acumulativo. Então, usando esses parâmetros, eu botar o valor 3 que eu quero. Eu botar o valor da média. É o que a função precisa. Eu só tenho que chamar a distribuição normal. Eu pego esse valor aqui, pego a 0, pego 1, que é o desvio. Aí, porque eu estou pegar a média e o desvio, e digo que é verdadeiro, e aí ele me deu, olha quantas casas decimais ele me deu da área, ou da probabilidade. Da área em relação a 1, né, ou da probabilidade. De eu ter esse valor aqui de um valor até 3. Então, se eu estou querendo aquela pontinha além de 3, aí seria 1 menos essa probabilidade aqui. Que é uma probabilidade ínfima, né? Porque 3 aqui já está, até no caso de 3 aqui,
0,4987 e multiplicado por 2 daquele lá do 3, lá daquele desvio lá que a gente viu. Esse é mais 3 desvios, 99,73, mais ou menos 3 desvios. Tá beleza? Estamos chegando. E a distribuição T? Vamos voltar para lá. A distribuição T, quadrado. A distribuição T é uma distribuição normal reduzida também. A distribuição é uma distribuição normal reduzida também. Mas ela tem uma apresentação diferente. Imagina aquela população que eu fiz, né? Cuja a média foi qualquer coisa que eu não me lembro, e o desvio foi alguma coisa que eu não me lembro, daquele 100, 3-3. Daquele 100, 3-3. Vamos que eu vou pegar todo aquele. Aí eu peguei a variância, aí depois eu peguei a variância da média. A variância da média, que é menos o que, rapaz? Peguei a variância, dividi por n para ter a variância média. E eu tenho agora a variância média aqui, ou a variância das médias. Variância média não, a variância das médias. Ou a raiz quadrada da variância das médias, o desvio padrão da média dos inventários, de todos aqueles inventários. E agora eu quero saber o seguinte, se é uma curva normal, se eu reduzir tudo, vai ficar mais ou menos um erro padrão da média, não mais desvio padrão, um erro padrão ou desvio padrão da média, menos um desvio padrão da média. E eu vou ter uma área também. O que acontece naquela tabela lá de T, que também é normal reduzida, e no caso da minha normal lá, no caso da minha distribuição normal lá, eu tenho de metade da curva, eu tenho metade, 50% da probabilidade, eu tenho a metade inteira. Na distribuição T, na tabela da distribuição, eu não quero a probabilidade toda. Eu quero saber só a ponta da curva. Eu quero saber só 0,5, 0,1, 0,01, 0,01. Eu quero saber só a ponta da curva. Então, que seria a significância. Não é a distribuição T da curva inteira. Eu quero saber só a ponta ali, qual é a probabilidade da ponta que está. Por isso que tem ali, na tabela T, desculpe, é a significância. 0,1, 0,05, 0,01. É só a significância, que é essa ponta aqui. A probabilidade dessa ponta. E para cada linha dessa, como eu fiz com n igual a 3, deu uma distribuição normal também, eu faço na normal reduzida ali, faço a normal reduzida representando lá, mas e se em vez de 3, naquela mesma população eu fizer 4? E se eu fizer 5? E se eu fizer 6? E se eu fizer 7? E aí, como é a amostra, eu não uso n, eu uso n menos 1, que é o grau de liberdade. E aí, naquela tabela T ali, eu tenho o grau de liberdade. O grau de liberdade da minha amostra. O grau de liberdade da minha amostra. E aí, conforme vai aumentando o grau de liberdade, né, vai diminuindo a minha probabilidade aqui. E conforme vai diminuindo a minha significância, vai diminuindo a minha área ali. A área aqui vai aumentando, desculpe. O que eu estou querendo dizer? Presta atenção agora aqui. Depois eu vou mostrar ali, vai estar melhor. Mas eu quero ver, quero falar sozinho aqui. O que eu estou querendo ver? Se eu pego um valor qualquer de x, eu tiro a média. E divido pelo desvio padrão, eu vou ter o quê? Z. Não é? Aí tá legal. Eu quero o meu valor. Eu quero o meu valor. Que é o meu valor T. Que eu
eu pego a minha média, tomo o meu erro padrão da média. Eita, calma aí, cara. Poxa, calma aí. Eu estou querendo dizer que o que está aqui na tabela Z lá, gravando é diferente. O que está na tabela lá é o contrário, é a operação inversa. Se aqui eu peguei um valor qualquer, e aí subtrair da média, dividir pelo desvio para ver quanto é que era o valor dele, qual era a probabilidade dele, e depois multiplicar pela população lá, né? No caso dessa tabela aqui, por isso que é inverso de T, é a distribuição inversa de T. Uma vez que eu tenho, que eu estabeleço a significância, estabeleço a significância que eu quero, eu vou pegar esse valor, vou somar a média, mais TSX, o valor que eu vou multiplicar pelo erro padrão da média, o valor que eu vou multiplicar esse T aqui, que ele vai me dar o T aqui, considerando a significância, ele vai me dar um valor T, que esse T é que eu vou multiplicar pelo desvio padrão. Agora, não é pelo desvio padrão da população normal, mas é da distribuição T. Ou seja, eu estabeleço a significância. Eu quero 0,1% significância. Aí ele vai me dizer quantas vezes eu vou ter que multiplicar o erro padrão da média. O erro padrão da média de todos os inventários. Quantas vezes eu vou multiplicar? Quando eu estabeleço a significância, que é essa probabilidade, eu vou pegar, ele vai me dar um valor T para esse grau de liberdade aqui, que dependendo da minha amostra, eu vou ter um grau de liberdade, né? Ele vai esse valor aqui, que eu vou multiplicar por SX. Eu vou pegar esse TSX, vou multiplicar esse T. Agora eu dei a probabilidade, ele vai me dizer um valor que eu vou multiplicar o erro padrão, o SX, o erro padrão da média. Tá certo? E aí esse TSX eu vou somar com a média. A média mais TSX, a média, mais T que multiplica SX, que é o erro padrão da média dos inventários, vai ser o limite superior agora do meu intervalo de confiança. E a média menos T, que foi o que eu peguei aqui, para esse nível de significância, que eu vou multiplicar o erro padrão da média, o desvio padrão da média, o erro padrão da média dos inventários, que vai ser o limite inferior do meu intervalo de confiança. Ficou muito ruim? Volta lá e escuta de novo. Tá confuso, desculpe, mas aqui eu vou apresentar aqui, ó, a distribuição T. No gráfico aqui que eu fiz, no gráfico fica melhor. Aqui também, ó. Agora é o inverso, que eu estou fazendo a coisa ao contrário. Na distribuição normal, então, eu calculava qual era o valor de Z, ia lá na tabela e na tabela eu pegava a probabilidade. Na tabela de C é o contrário, por isso que é o inverso da distribuição T. Eu pego eu digo qual é a probabilidade. Aí, através daquela probabilidade, ele me dá o valor T, que eu multiplicaria o erro padrão da média para eu saber qual é e somaria com a média para poder ter no valor da minha variável, na unidade da minha variável, na variável da minha unidade, o limite superior e o limite inferior do meu intervalo de confiança. Tá certo? Então, é o erro padrão da média. O T, então, um valor menos a média sobre o erro padrão da média. O inverso de T, aí eu uso bicaudal, porque é mais ou menos o erro padrão, mais ou menos o erro padrão, para eu saber a probabilidade, o quanto é, para eu saber, eu estabeleço nessa significância aqui, eu quero saber, na verdade, vai explicar mal assim, né? Mas aí a tua sorte é que tu pode escutar de novo. Vamos ver se aqui eu melhoro um pouco. Aqui, ó. No caso aqui,
eu tenho, essa minha população aqui tem uma média. Agora eu quero saber essa probabilidade aqui, ó, 0,95, por exemplo, 95. Então, 0,95 com N maior que 30, maior ou igual a 30, maior que 30, 0,95, eu quero essa probabilidade aqui, ó. Essa é a probabilidade que eu quero, que eu vou somar a média e diminuir da média, essa probabilidade aqui, que eu quero que a média da população esteja aqui dentro. Esse é o meu intervalo de confiança da média. Eu não sei qual é, mas eu quero saber qual é o limite inferior e o limite superior, que tem 95% de probabilidade. Por isso que é o inverso. Na normal reduzida, eu pegava um valor, diminuía a média, dividia pelo desvio para ter o valor Z. Agora eu faço o contrário. Para ter o valor da probabilidade, ter o valor Z e lá na tabela pegar a probabilidade. Aqui eu faço o inverso, ao contrário. Eu digo qual é a probabilidade, aí ele me diz qual é esse valor que eu vou agora multiplicar ao erro padrão da média, tá certo? E aí vou somar com a média, aí esse valor aqui de T vai ser 2, sei lá, 2 vezes o erro padrão da média. Aí, então, esse T vezes o erro padrão da média, nessa probabilidade que eu falei, e menos esse T, esse X, menos a média. Então aqui vai ter o limite inferior do meu intervalo de confiança, aqui o limite superior do meu intervalo de confiança, com 95% da probabilidade, né, que a média da população esteja aqui dentro. Tá certo? Por isso que quando eu não cometo erro no amostral, é uma questão de probabilidade. É possível que eu pegue? É. Mas a probabilidade é bem pequena, a probabilidade eu que estabeleço. E o que a gente chama a distribuição inverso de T, porque na tabela de T eu tenho só a pontinha da curva. A pontinha da curva, porque eu só preciso disso aqui, ó. Se o intervalo de confiança que eu quero é 90%, então eu só preciso de 0,5 para cá, 0,5 para cá. 99%, 0,05 para cá, 0,05 para cá. Eu só vou diminuir isso aqui. Eu só preciso que a tabela me mostre essa ponta aqui. E como bicaudal é de para um lado e para o outro. E aqui, quando eu vejo isso, quando eu vejo a significância que eu quero, que se eu tenho 95% de probabilidade, tá? Sobrou 5% de significância. 2,5 para cá, 2,5 para cá. Tá certo? Então aqui eu digo qual é a significância, e aí eu vejo o valor de T, que eu vou multiplicar o erro padrão da média, para eu poder saber qual que é na população, somando a média e diminuindo na média, que a área dessa curva, cuja essa probabilidade aqui que eu estabeleci, a média vai estar aqui dentro. A média real da população. Isso resolve parte do meu problema, não resolve todo o meu problema, porque se a minha distribuição é muito platicúrtica, o limite superior e o limite inferior, a diferença entre o limite inferior e o limite superior, mesmo que eu não tenha cometido um erro não amostral, a diferença entre o limite superior e o limite inferior vai ter tão grande que para mim não vale. Por isso eu procuro botar o meu N lá para cima, para eu ter uma distribuição mais leptocúrtica, de forma que o desvio padrão, o erro padrão da média, a diferença entre a média e o erro padrão da média seja a menor possível. A diferença do erro padrão da média em relação à média seja o menor possível. Tá certo? Então, aqui no caso, voltando aqui. Aqui no caso, eu peguei, eu uso a função no Excel o inverso, porque é o inverso, eu faço o papel inverso daquela que eu fiz lá na Z, na normal. Aí pego o T, bicaudal, probabilidade, eu só digo que é bicaudal, porque eu quero maior ou menor, né? Aí já me dá a probabilidade direta. Aí, e o grau de liberdade, a probabilidade e o grau de liberdade. No caso, tem um probleminha aqui, eu acho que é de tradução, que aqui não seria probabilidade. A probabilidade aqui seria de 95%.
e a significância é de 5%. De 5%. A probabilidade 95%, a significância aqui de 5%. Mas é assim mesmo que funciona. A função está lá escrito probabilidade, mas não é a probabilidade que você tem que colocar. Você tem que colocar a significância, que seria de 5% aqui. E dizendo que é bicaudal. Então eu entro com a probabilidade e entro com o grau de liberdade. E aí ele me dá qual é o valor de T da tabela. Olha só, 40, grau de liberdade de 40, na significância de 5%, olha quanto é que ele me deu aqui, 2,0211. Aqui, ó, aqui ele me dá com quantas casas decimais eu quiser. Eu só entro com a probabilidade e com o erro. Tá certo? Eu quero mostrar para você aqui. Então, a distribuição, conforme eu vou aumentando N, eu vou ficando com a distribuição cada vez mais leptocúrtica. Então, é o N aqui em 10, o N aqui em 20, o N em 30, que seria essa amostra mínima que eu usaria. Conforme o N vai aumentando, a curva vai ficando cada vez mais leptocúrtica. E aqui é para você olhar com muita calma. Porque que é inverso. Aqui é a probabilidade da área da curva. Ó. Então eu pego um valor, tiro a média, divido pelo desvio e eu pego um valor de Z. Esse valor de Z aqui, a tabela me diz quantas vezes dá essa probabilidade, dá essa área aqui, ó. Me dá a área que me dá essa área aqui. Se eu quiser mais ou menos esse Z aqui, então eu tenho que pegar essa área e multiplicar por 2. Tá certo? Aqui é o contrário. Aqui eu pego, eu faço o contrário. Eu pego o valor, eu digo a significância. Aqui eu digo o valor para saber a probabilidade. Aqui eu digo a probabilidade para saber a significância, para pegar o valor que eu vou multiplicar o erro. Aqui eu não dividi pelo desvio, aqui eu vou multiplicar pelo desvio. Desvio padrão da média dos inventários, ou erro padrão da média. Eu vou multiplicar esse T aqui pelo esse desvio para ter esse valor aqui. Esse valor aqui, que somado à média e subtraído à média, né, eu vou ter abrangido essa curva inteira aqui, que é a probabilidade que eu estabeleci para ter a média da população aqui dentro. Se eu não cometi um erro não amostral. Foi mal, cara. Eu devia ter ensaiado melhor, mas eu tô meio... eu tô meio... Se você devolver e se olhar com calma, escutar eu falando de novo, você deve acabar entendendo e cair a ficha. Nossa, cara. Se eu não cometer erro no amostral, eu posso fazer uma amostra. Mas se essa amostra de preferência eu fizer maior que N, sabe lá se você tem duas populações lá e você não sabe. Né? Você sabe lá se você tem duas populações, você tem dois estratos vegetais ali que você não sabe. Um perto da água, outro mais longe da água, ou então um na pirambeira, na encosta, outro na área plana. Sabe lá se você tem. Então, tenta fazer sempre um N maior que 30 para que a tua população se comporte como uma população normal, normalmente distribuída. Aqui terminou a parte de calibragem e aí agora é fazer os exercícios de calibragem para a gente dar continuidade, agora sim, dar continuidade à disciplina. O próximo ponto agora vai ser definições, que é uma parte muito chata. Eu vou gravar também, quer dizer, a partir de agora eu vou gravar direto, tá legal? Vou parar então a gravação, obrigado, desculpe aí o atrapalho. Escuta de novo, desenha, volta, escuta mais devagar, ou então pesquisa, olha lá os gráficos para você matar e você ver, caramba, cara, e eu pegava o T como se fosse um número para multiplicar pelo outro, sei lá o que eu estava fazendo,
E olha o poder que isso tem. Olha o poder de probabilidade que isso tem. Se eu não cometi o erro na amostral. Então, quando eu tomo conhecimento disso, eu vou ter maior cuidado com a minha amostra. Eu vou ter o maior cuidado da minha amostra, porque eu vou confiar no método. Eu vou ter cuidado na minha coleta, porque é só uma amostra que eu vou inferir na população, mas eu vou confiar no método. E eu vou poder inferir com a probabilidade que eu estabelecer, 95%, 98%, etc. Grande abraço.